Rodoviária de Passageiros de Goiânia. Consta do relatório circunstanciado que, após 1 hora de atraso, alguns passageiros pediram o reembolso do valor pago pelos bilhetes de passagem. De consequência, todo o trajeto da viagem no quesito horário ficou totalmente comprometido. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 49/2022, e recebida em 11/2/2022. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 18/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 39/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativos apresentados de forma genérica na defesa e sem conexão com o ato infracional não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.076. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato. E, inclusive, após o período de 1 hora de atraso, alguns passageiros solicitaram o reembolso da importância paga pelo bilhete de passagem. Acrescente-se a isto, a título de agravante, que o veículo está em nome de terceiros, licenciado no estado da Bahia, e desta forma não é registrado na GR, consoante vê no certificado de registro de licenciamento de veículo número 015.031.657.913, anexo ao auto de infração número 41.076. Desta forma, está em frontal desacordo com o que dispõe os incisos 1 e 2 do parágrafo 1º do artigo 34 da Lei 18.673/2014. Acrescente-se a isto que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho número 32/2022 CFT. Quanto à auto de infração, número 41.076, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.076, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, também voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Não, só acrescentando que eu li o voto do Gilvan, e eu tive a curiosidade de consultar outras placas da Expresso, da autuada aí, e vários outros realmente não está registrado na GR, viu? Eu também fiz isso, Paulo, e todas elas estão todas irregulares. Todas auto. Está falando a questão dos veículos. E está tendo muito problema na ouvidoria, está chovendo de manifestações e eles não estão respondendo, estão uma celeuma lá. E reclamando de horário, falta de horário, eu tenho várias reclamações lá também, Paulo. Exato. Uma vez parece que houve manifestação, em votação. Voto com o relator. Com o relator. Então, uma vez todos votados, mesa, secretária, conseguindo que o processo entrou em pauta e foi mantido o auto de infração à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 4. Apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator André Luiz de Freitas. Processo 2022, final 0709. A palavra está aberta ao membro André para a leitura do seu relato e voto. Relatório número 40 de 2022. Interessados, Expresso Maia Limitada, processo 2022, final 0709. Número do auto, 41.100. De 10/2/22. Resolução 297, de 2007, artigo 11, inciso 24. Antecipar ou retardar sem justificativo o horário de partida da viagem. Defesa tempestiva em 3/3/2022. Relatório. Trata o processo do auto de infração 41.100, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base na resolução 297 de 2007, artigo 11, inciso 24. Consta dos autos que a fiscalização realizada no TRP do município de Goiânia, conforme narrado no relatório circunstanciado, foi constatado que a empresa Expresso Maia Limitada
atrasou o horário das 8h30, na linha prefixo 02 080 00 Goiânia, Goiás, a Doverlândia, Goiás. Saindo às 9h28, causando transtornos aos passageiros, sem motivo justificável. Constam dos autos as imagens de um veículo ônibus com a identificação da placa do mesmo, numeração OGV 9653, bem como o documento legível e completo denominado boleto de passagem BP número 383273, série 1, da empresa Expresso Maia Limitada, constando toda a qualificação para a identificação, número e nome da linha, box e nome do passageiro. 3. Consta ainda dos autos o despacho 67, constatando que ficou caracterizado as várias residências específicas para a empresa Expresso Maia Limitada. CNPJ 01529-219-000191. Tendo em vista que já foi notificada anteriormente pela mesma infração, na Resolução 297/2007, nos últimos 12 meses contados a partir do dia 28 de junho de 22. A empresa foi notificada na forma legal, notificação 116, em 16/2/22, e anexo AR, recebido em 23/2/22. Notificada na forma legal em 23/2/22, a empresa apresentou tempestivamente a sua defesa em 3/3/22 e passa a fazer parte integrante alega em resumo em sua defesa alguns pontos relevantes e que abaixo apresentamos. 1. Inicialmente faz um relato da autuação em que destaca alguns pontos. 2. Inicia prescrevendo o artigo 5º, dizendo que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Desse dispositivo, depreende-se que aos particulares submetidos ao poder punitivo estatal é assegurada a garantia constitucional da presunção da inocência. 3. Alega também no corpo da defesa que a presunção de inocência admite prova em contrário e deve ser produzida pela parte que acusa. E ainda que o ônus de produzir tal prova contrária compete à administração pública, a quem incumbe trazer aos autos elementos que provem que o acusado, agindo com culpa, praticou a infração administrativa. Não se desincumbindo de tal ônus, a administração não pode impor a sanção administrativa, pois permanece incólume a presunção de inocência. 4. Cita ainda o artigo 2º da Lei 4.717, de 65, Lei de Ação Popular. Artigo 2. São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos, grifo da defesa e o desvio de finalidade. 5. Finaliza que, diante do exposto, requer ao ilustre julgador que seja julgado improcedente o referido auto de infração e arquivado o processo pela ausência de informações indispensáveis para o documento. Em síntese, ao relatório. Fundamentação e voto. 1. Inicialmente, verifica-se que a defesa atende a requisito básico para sua admissibilidade, no que se refere ao prazo para sua apresentação, pois foi notificada na forma legal, notificação 116 em 16/2/22 e anexo AR, recebido em 23/2/22. E protocolou sua defesa em 3/3/22, portanto, tempestivamente, desta forma está caracterizado. Defesa conhecida e, portanto, passo a analisá-la quanto ao contraditório e seu mérito. 3. Considerando que a empresa Expresso Maia Limitada foi notificada baseada no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007, sob a acusação de antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida do TRT de Goiânia. Foi autuada em 10/2/22 nos termos do auto de infração 41.100.
Considerando que a empresa foi autuada por retardar em 1 hora o início da viagem no trajeto Goiânia-Goiás e Porá-Goiás, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia, e, em consequência, todo o trajeto da viagem no quesito horário ficou totalmente comprometido, e ainda que o assistente de regulação e fiscalização, Paulo César Ferreira, fez constar no relatório circunstanciado que o veículo de placa numeração OGV 9653, e que chegou com um atraso de 1 hora, não tinha condições de segurança para realizar a viagem, e desta forma foi exigida a sua substituição. 5. Considerando que a fiscalização na pessoa do assistente de regulação e fiscalização, Paulo César Ferreira, CPF 659-843-82172, desta feita, anexou imagens do veículo ônibus placa OGV 9653, bem como do documento legível e completo denominado boleto de passagem BP 383273, série 1 da empresa Expresso Maia Limitada, constando toda a qualificação para a identificação, número e nome da linha, box e nome do passageiro. Considerando que os argumentos justificativos apresentados foram de uma forma genérica na defesa e sem conexão com o ato infracional e que, portanto, não dão sustentação legal para anular o auto de infração 41.100, sendo que ato infracional foi caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem e que a empresa não contestou tal fato, e ainda acrescente-se a isto que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho 67. É importante destacar que compete à AGE regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2 do artigo 1 da Lei 13.569, de 27 de dezembro de 99. E do inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 1º do Decreto 9533, de 9 de outubro de 2019, bem como no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei nº 18.673, de 21 de novembro de 2014, e do artigo 2º do Decreto 8444, de 1º de setembro de 2015. Quanto ao auto de infração 41.100, o mesmo foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração 41.100, pois, ao ser lavrado, atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro André Freitas, a palavra está aberta aos demais membros. Proferir meu voto. A palavra está aberta ao membro Gilvan para a leitura de relato e voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo 2022, final 0709, auto-infração 41.100. Trata o processo do auto-infração número 41.100, lavrado em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por retardar em 58 minutos o início da viagem no trajeto Goiânia-Uberlândia, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. Consta do relatório circunstanciado que o motorista informou que o atraso se deu em decorrência de que o veículo que realizaria a viagem apresentou defeito ainda na garagem e teve que ser substituído. De consequência, todo o trajeto da viagem no quesito horário ficou totalmente comprometido. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 116/2022, e a AR recebida em 23 de 2 de 2022. Notificada apresentou tempestivamente sua defesa em 25 de 2 de 2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 40/2022. Em síntese ao relatório,
Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas apresentados de forma genérica na defesa e sem conexão com o ato infracional não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41 e 100. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato, mas tão somente o seu motorista informou que o atraso se deu em decorrência de que o veículo que realizaria a viagem apresentou defeito ainda na garagem e teve que ser substituído. A justificativa apresentada não tem embasamento para anular o auto de infração número 40, ou mesmo ser admitida como razoável. Acrescenta isso que a empresa é reincidente específica, conforme se vê no despacho número 67/2022, CFT. Quanto à auto-infração número 41 e 100, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos, que não existe razão de ordem legal para anular o auto-infração número 41 e 100, pois ao ser lavrada atendeu às formalidades legais, e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, também voto pela sua manutenção. Uma vez lido o relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Oi, Tem Dalino. manifestação? Dalino, gostaria de só fazer uma observação aqui. Ok. Eu estava lendo aqui o relatório circunstanciado, parece que isso é eire-venzeiro. Há certos registros que se traduzem em manifestação de valor, de juízo de valor, o que, na minha opinião, minha modesta opinião, não deve-se fazê-lo no relatório circunstanciado, porque o fiscal não tem competência para fazer isso. Tipo, segundo o motorista, causando transtorno total, sem motivo justificado. Isso já é uma manifestação de juízo, que o fiscal não tem competência para fazer. Ele pode registrar o seguinte: segundo o motorista, informou isso, mas não dá a entender, porque isso já fica um pré-julgamento por parte do fiscal, entendeu? Então, é orientar, estou fazendo esse adendo, para que a gente oriente o pessoal da fiscalização a evitar esse tipo de pré-julgamento, porque isso já configura o exercício de um abuso de poder do qual o fiscal não tem para fazer. Só essa consideração. Uma vez colocar a palavra do professor Wilson, eu acho que essas colocações elas são bem-vindas. Eu acho que a gente tem que, de alguma forma, se a gente pudesse colocar isso no corpo do relatório, seria uma forma para que essa informação chegasse a quem de direito, que é o agente autuante. Porque nós não podemos ir lá e fazê-lo agir dessa forma, e sim, existe uma gerência que o faça e que deve nortear a forma do trabalho. Mas nós temos dois caminhos: ou a gente coloca dentro do corpo do relatório, não na parte de fundamento e voto, mas só lá dentro do corpo, ou então nós podemos, de alguma forma, fazer informalmente uma conversa com o próprio gerente para abrir os olhos, para evitar problemas futuros. Eu acho que quem já puder trabalhar com ele, esse tipo de coisa, eu acho que ela é bem tranquila. Eu acho que não deveria ser... que a segunda opção sua é a melhor, e o Paulo está lá pertinho, podia ser o intermediário disso para nós. Né, alguma coisa até mesmo para facilitar, tirar arestas, para evitar problema futuro. Não, mas com certeza, e o gerente lá, ele dá total espaço para esse tipo de coisa. Inclusive o professor Wilson está desenvolvendo lá, parece uma revisão lá da 297, tranquilo. Porque uma conversa assim pode resolver, evitar problema, constranger também o agente autuante, bem como também evitar problemas futuros, porque a gente sabe que o ato do cachimbo entorta a boca. As pessoas podem estar fazendo até mesmo sem pensar no que está fazendo, porque já é rotineiro. Ok? Então, gente, como não vi outro tipo de manifestação, em votação. Eu acompanho o voto do relator, André. Como eu não vi nenhuma coisa que macule a instrução do processo, eu também vou acompanhar o relator. Eu acho que esse processo, é daquele advogado, gente, aquele Felipe Assunção, que ele repete as defesas dele.
Acredito que São as seja. mesmas defesas para todos. Pois é, parece que eu ouvi falar que ele só entra só na generalista, só em preceito de inocência e presunção, e não entra, não fala nem no fato. De forma alguma, isso é muito ruim para a defesa. Então, consegui na mesa que o processo foi apresentado em pauta, votado e pela manutenção do voto, à unanimidade dos votos. Próximo item da pauta. Item 5, apresentação e discussão de processo a ser relatado pelo relator Wilson Costa Ferreira, o processo 2022, final 0360. A palavra está aberta ao membro Wilson Costa Ferreira para a leitura do seu relato e voto. Nesse processo que eu vou relatar, eu estou trazendo um pouco de aprofundamento a maior com relação aos fatos que estão no corpo dos autos. Eu adentrei na seara da jurisprudência. Então, eu gostaria que vocês analisassem com muito carinho o que eu escrevi aqui, porque a gente tem observado, ao longo dessas nossas ações aí, dos processos dos nobres colegas, que, às vezes, a empresa comete várias infrações ao mesmo tempo, e não sei por que cargas d'água o fiscal sempre opta por punir ou registrar ou autuar aquela de menor gravame para o setor público, para os usuários. 2 processos hoje foram dessa forma. Empresas regulares, empresas clandestinas, no entanto, se autuou pelo mero atraso de viagem, né? Então, é outra consideração que eu faço também, coordenador, para a gente trabalhar isso junto à fiscalização. Muito bem, o relatório nosso é o 41, o processo é o 2021, final 360, e, para não fugir não ser exceção à regra, também se refere ao Expresso Maia Limitada. O auto de infração é o 41070, e a infração cometida é antecipar ou retardar sem justificativa o horário de partida da viagem. O dispositivo infringido é a Resolução 297, no seu artigo 11, no inciso 24. Muito bem. Então, dos fatos. Verso os autos sobre o auto de infração 41070, lavrado em 25/1/2022, em desfavor da empresa Expresso Maia Limitada, cujo CNPJ já é conhecido de vocês, né? Imputando a mesma infração capitulada no artigo 11 do inciso 24 da Resolução 297, a qual dispõe sobre antecipar ou retardar, sem justificativa, o horário de partida da viagem. O setor de fiscalização do órgão regulador registrou que a empresa Expresso Maia Limitada atrasou o horário de partida da linha Goiânia-Doverlândia das 8h30 em 32 minutos, saindo às 9h32, causando transtorno aos passageiros, sem motivo justificável. Informa que, segundo o motorista, o atraso ocorreu na garagem durante a higienização do veículo. Na abordagem, constatou que a empresa utilizava o veículo ônibus placa JSJ 6220, a unidade federativa é Bahia, marca Mercedes-Benz, modelo Marco Polo, com capacidade para 47 passageiros, não possuindo CRV ativo. Olha, 2 infrações aí, só nessa linha que eu li. O veículo estava sendo dirigido pelo senhor Anésio Pereira Borges, portador da CNH 00566020-194, categoria AE, e CPF 760-802-501-87. No relatório circunstanciado, o fiscal Paulo César Ferreira faz a correção do horário das 9h32 para 9h02. É a sumarização dos fatos. Da defesa da autuada. A autuada, uma vez legalmente notificada, manifestou-se no processo protocolando a defesa na data de 21/2/2022, após ter sido recebido a notificação de autuação número 43/22, na data de 11/2/2022, motivo pelo qual a entendo
tempestiva. A autuada entroniza suas alegações, abordando a presunção de validade do ato administrativo, da qual decorre que o mesmo se encontra regularmente praticado, até que decisão jurídica administrativa determine o contrário, invalidando-o. Assevera que tal presunção não exime a administração do poder-dever de comprovar a veracidade dos fatos apontados, bem como das circunstâncias em que o mesmo ocorreu. Conclui da insustentabilidade da penalidade diante de provas não suficientemente capazes de comprovar a ocorrência do fato gerador do auto de infração. Assevera que, abre aspas, a presunção de legitimidade não diz respeito ao conteúdo do ato administrativo, mas à sua existência enquanto norma válida, conforme ensina Suzy Gomes Hoffmann, fecha aspas. Conclusivamente, requer, desde já, seja reformada, o que não é o caso, reformada ela seria se ela já tivesse sido julgada, a decisão que julgou o auto de infração referido, declarando sua nulidade e o consequente arquivamento do processo. Então, o reformado eu grifei para chamar a atenção daqueles que forem ler o relatório. Sumariamente, é a defesa da autuada. Da fundamentação em volta. A empresa em comento foi notificada na forma legal, conforme se depreende da notificação 4322 e a R datado 11/2/2022. A notificada protocolou defesa da AGR na data de 21/2, sendo, portanto, tempestiva para os fins a que se destina. Assim entendido, conheço da defesa por quanto presente os requisitos de admissibilidade. Conforme consta no auto de infração lavrado pelo agente fiscal, a infração ocorreu na data de 25/1/2022, às 9 horas, na linha Goiânia-Doverlândia, onde o veículo da empresa Expresso Maia Limitada deixou de cumprir viagem prevista para as 8h30, só o fazendo às 9h32, causando transtorno aos passageiros. Informa que, de acordo com o motorista, o atraso ocorreu quanto da higienização do veículo na garagem. No relatório de fiscalização, o agente fiscal repete as mesmas informações, excetuando-se a descrição do ato infracional. Deixa de mencionar o motivo do atraso da viagem. Já no relatório circunstanciado, mantém as informações, alterando, todavia, o horário de saída de 9h32 para 9h02, o que reduz o tempo de atraso, este não mencionado. A autuada, por sua vez, manifesta-se nos autos mencionando dispositivos da Constituição, jurisprudência e doutrina que entende ser aplicável ao caso em exame. Assim fazendo, deixou a autuada de questionar de forma objetiva e direta o real motivo da autuação, ou mesmo apresentou documentação que pudesse invalidar o auto de infração. Basicamente, questiona a produção de prova apresentado pelo agente fiscal, de sorte que o autuado, no exercício do amplo direito de defesa, possa comprovar que os fatos não ocorreram conforme descrito no auto de infração. Entende que, uma vez inexistentes as provas justificadoras do ato infracional, afetada está a ampla defesa do impugnante. Assim posto, considera que, diante da ausência de prova, não há outra interpretação que presumir a inocência da autuada. No mérito do fato exposto, essa relatoria entende que as ações da administração pública são instrumentalizadas por meio de atos portadores de uma série de prerrogativas outorgadas pelo direito público. Estas conferem ao Estado o poder de submeter o sujeito particular a deveres e obrigações. Nesse contexto, estão a presunção de legalidade, a legitimidade e a veracidade dos atos administrativos, conferido pelo ordenamento jurídico que fundamenta a fé pública. Em sua grande maioria, a doutrina administrativa entende que a impugnação da presunção de veracidade dos atos narrados deverá sempre implicar a imputação do ônus da prova em desfavor do sujeito particular. Para esses autores, cabe sempre ao indivíduo a comprovação da ilegalidade do ato administrativo a que foi submetido.
Dentre esses doutrinadores estão Eli Lopes Meireles, José dos Santos Carvalho Filho, Marcelo Alexandrino, Vicente de Paulo e Diógenes Gasparini, esse do qual, inclusive, fui aluno no curso que ele promoveu em São Paulo. Em que pese o entendimento acima referido, assim como a existência de correntes diversas sobre o assunto, observa-se, tanto no âmbito administrativo quanto no jurisdicional, a negligência da presunção de inocência do autuado frente ao Estado. A mera declaração de um agente público torna-se suficiente para a punição de um particular, especialmente quando é impossível ao cidadão demonstrar a sua inocência, seja porque o fato não ocorreu, seja porque o autuado não tem como demonstrar a forma exata como ocorreu, por não ter como claro aquilo que lhe é imputado. É o que acontece nesse fato que eu estou narrando. Do exposto, essa relatoria entende, primeiro, o auto de infração lavrado em desfavor da empresa Expresso Maia carece de provas contundentes que demonstrem efetivamente o ato infracional apontado pelo agente fiscal. Acrescente-se que no relatório circunstanciado consta a alteração do horário de saída do veículo, não mencionado no auto de infração e aviso de notificação de autuação. Tal fato não só o torna inconsistente, como infere o direito de ampla defesa ao omitir a exata dimensão do atraso que imputa a autuada. Percebe-se a insignificância da alteração do tempo de atraso quando temos uma alteração de 62 minutos convertida em apenas 32 minutos. Isso aqui altera qualquer linha de defesa que a empresa possa fazer. O Estado, estando numa posição de privilégio em relação ao particular, impõe à administração pública o poder e dever de comprovar os fatos que alega existirem e deram causa à lavratura do auto infracional. A motivação e a publicidade dos atos administrativos requerem essa comprovação probatória. Assim não sendo, a punição a particular viola frontalmente o devido processo legal, porque você tem que se defender de algo que você não sabe a dimensão exata do que é acusado. Bem, achar. Compete à AGR regular, controlar e fiscalizar o serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado de Goiás, nos termos do inciso 3º, do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.569, de 27 de 12/99, e do inciso 11 do parágrafo 4º do artigo 1º do Decreto 9.533, de 9/10/2019, bem como do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 18.673, de 21/11/2014, e do artigo 2º do Decreto 8.844, de 1/9/2015. Voto pela anulação do auto de infração 41070, lavrado em desfavor da empresa Real Maia Limitada, considerando as provas juntadas aos autos e que não existe razão de ordem legal para que o mesmo venha a prosperar. Uma vez lido o relato e voto do membro Wilson Costa, a palavra está aberta aos demais membros. Eu gostaria de parabenizar o voto. Eu vou proferir meu voto. Isso foi uma verdadeira aula de direito administrativo. Parabéns, professor. A palavra está aberta ao membro Gilvan para leitura de seu relato e voto. Interessado, Expresso Maia Limitada, processo número 2022, final 0360. Auto-infração 41070, inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. Trata o processo do auto-infração número 41070, lavrada em nome da empresa Expresso Maia Limitada, com base no inciso 24 do artigo 11 da Resolução 297/2007 CG. A empresa foi autuada por retardar em 32 minutos o início da viagem no trajeto Goiânia do Overlândia, com partida do terminal rodoviário de passageiros de Goiânia. Consta do relatório circunstanciado que o motorista informou que o atraso se deu em decorrência de higienização do veículo na garagem da empresa. De consequência, todo o trajeto da viagem, no quesito horário, ficou totalmente comprometido. Consta também dos autos o despacho número 22/2022,
CFT, para sanear o processo na seguinte forma, onde se lê, descrição, a empresa Expresso Maia atrasou o horário da partida da linha do Uberlândia, das 8h30 em 32 minutos, saindo às 9h32, causando transtorno aos passageiros. Leia-se, descrição, a empresa Expresso Maia atrasou o horário da partida na linha Goiânia do Uberlândia, das 8h30 em 32 minutos, saindo às 9h, causando transtorno aos passageiros. A empresa foi notificada na forma legal, notificação número 42/2022, IAR recebida em 11/2/2022. Notificada, apresentou tempestivamente a sua defesa em 18/2/2022, que passa a fazer parte integrante deste ato. As razões da defesa também estão caracterizadas no relatório número 41/2022. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Abro um parênteses aqui. É a defesa padrão da Expresso Maia em todos os processos, ela não muda uma vírgula sequer. Não importa a tipificação da infração, não importa aquilo que aconteceu. É a mesma defesa. Em síntese, é o relatório. Conheço da defesa porque apresente os requisitos para a sua admissibilidade e entendo-a vazia e desprovida de qualquer fundamentação. Os argumentos e justificativas apresentadas de forma genérica na defesa e sem conexão com o ato infracional não dão sustentação legal para anular o auto de infração número 41.070. O ato infracional está caracterizado nos autos, ou seja, o retardamento do início da viagem, e a empresa não contestou tal fato, mas tão somente o seu motorista informou que o atraso se deu em decorrência de higienização do veículo na garagem da empresa. A justificativa apresentada não tem embasamento para anular o auto de infração e ou mesmo ser admitida como razoável. Acrescente-se a isto que a empresa reincidente específica, conforme se vê no despacho número 23/2022. Existe uma infinidade de reclamações da empresa no ouvidoria da GR e ela já é reincidente outras vezes. Quanto ao auto de infração número 41.070, foi lavrado conforme os requisitos formais e materiais necessários ao ato administrativo. Voto. Considerando o que consta dos autos e que não existe razão de ordem legal para anular o auto de infração número 41.070, pois ao ser lavrado atendeu às formalidades legais e que a autuada não trouxe qualquer prova ou documento para desconstituí-lo, voto pela sua manutenção. Uma vez lido relato e voto do membro Gilvan, a palavra está aberta aos demais membros. Parabenizo. Eu queria fazer uma correçãozinha aí. Gilvan, se você ler, você colocou no seu relatório, com todo o respeito que a gente tem um pelo outro, que a empresa se manifestou justificando pela higienização. Não foi a empresa, foi o motorista. Não, ele falou que foi o motorista mesmo. Eu falei que foi o motorista. Mas você deu a entender que foi a empresa. Não, está bem claro lá, está bem claro. O motorista. Outra coisa também, a questão da alteração do horário. Essa alteração do horário, ela é feita no relatório circunstanciado. Ela não consta no aviso de recebimento, que é o documento oficial. A empresa não teve ciência disso. Ela foi feita via despacho saneador, que foi encaminhado com a notificação. Isso é no aviso de recebimento, que está nos autos, não consta isso, João. Pode olhar lá. Não é isso, não é aí que vai. Vai junto com a notificação. A secretária está aí, ela que manda, o despacho saneador vai junto com a notificação. Esse AR é só o aviso de recebimento da notificação. Assim, as duas. Corretamente, isso aí. Quer eu colocar, Wilson? O que o Gilvan quis dizer é o seguinte, que a notificação é um documento
assinado pela presidência, para fazer o carreamento do auto-infração e do relatório. O relatório é parte integrante do auto-infração. Então, o que acontece? O termo de notificação nada mais é que o documento encaminhando o auto-infração que tem o relatório. E ele, o que ele fez? Quando ele cometeu o erro material de digitação lá do 32, ele imediatamente, como já tinha sido feito, ele já foi lá no relatório e pediu a correção. Isso aí é normal, é de praxe. Sim, mas eu estou alegando quando a empresa recebeu, ela já sabia da alteração, do aditamento que a gente chama. Abre o teu aviso de notificação aqui, o 116, para ver se tem essa informação. Não tem, né? Não, mas ela não tem que ter informação, ela só encaminha, como se fosse o ofício. Mas estamos encaminhando auto-infração em anexo. Bastava isso. Mas o Giovanni disse que está no despacho. Nenhum desses aqui que eu consultei também tem. Está no relatório. Está dentro do relatório. No relatório. O despacho. Mas o relatório, você fala o relatório do André? Não, relatório do duplo fiscal. Já O qualquer. relatório fiscal tem, mas é isso que eu estou falando, só consta nele. Ué, mas só basta constar nele mesmo. Mas não Tem um porque despacho saneador, que foi junto à notificação. O Cuidalino falou. Então quer dizer que no aviso de recebimento vai a notificação, vai a auto-infração e vai o relatório, vai tudo. Junto. Porque a notificação é o documento só para ele assinar. Seria o AR. Eu vou por isso, que para mim só ia o aviso de recebimento. Não, vai tudo, ele vai acompanhando. Porque, no aviso, no anexo aqui de recebimento, consta, tá vendo aqui, ó? Na notificação, consta todas essas informações, o autuado, o autuante, isso. O presidente, o cargo. Aí está o auto aí, ó, o auto 41070. Número do processo, número da data, infringiu o artigo tal e morre aí. Isso aí, ó, o número do auto fração, ó, 41070. Se tem o auto, ele já conhece o auto, ele já recebeu o auto e o relatório é parte integrante do auto. Entendeu? Se for todos esses documentos. Ele já recebe isso por e-mail. Eu retiro o que falei, caso contrário, eu mantenho. Tá bom? Não, mas é dessa forma. Por exemplo, vou te dar só uma exemplificação. Eu, quando eu emito uma notificação, um relatório, o que eu faço? Eu faço a notificação, o termo de notificação, faço o relatório, junto tudo isso, eu monto um ofício. Esse ofício quem assina é a presidência, porque só ele que pode fazer documento extramuros da AGR, que eu não posso, só ele tem essa competência. Aí ele assina e aí eu mando esse ofício acompanhando toda a documentação. Pago o notificado. Então, porque eu não posso mandar o termo de notificação, no meu caso, o relatório, independente do conhecimento do presidente, do conselheiro presidente, porque ele é a pessoa que tem competência de como fazer comunicação extramuro. Então, a notificação, no caso, que é extramuro, quem faz é o presidente. Mas aí, toda essa documentação do auto-infração e o relatório, o notificado, o autuado, tem conhecimento. Porque é esse tipo... Ele não recebe só essa folha, não. Ele recebe tudo. Só está no relatório de fiscalização. Mas o relatório é parte integrante do auto de infração. Mas o problema não é esse. Eu sei que faz parte. O problema é se ele é enviado ao notificado. É enviado e ele tem recebimento. Então, se você está garantido, eu retiro. É enviado, sim. É enviada a notificação, acompanhada de despacho estranhador e do próprio auto de infração. É enviado junto com a notificação. Por exemplo, o que me chateia nesse processo é que nós estamos passando 3 processos do mesmo notificado, do mesmo autuado, e ele, eu vou falar agora uma palavra que eu não gosto de falar, desrespeitosa à nossa Câmara, ele simplesmente pega a mesma defesa dele e protocola. Nem ao menos de fazer alterações singelas, como assim, no caso de uma auto-infração, ele dá uma defesa. Nesse caso, ele poderia ter dado essa defesa lá, que houve um problema de higienização, juntasse lá um relatóriozinho de higienização, falando lá que teve um problema de cunho técnico, que a higienização gastou mais 30 minutos. Nem ao menos isso, para facilitar até mesmo o entendimento nosso e julgamento nosso. Eu vou mais além, Davi. Eu vou mais além. Se você pegar todas as defesas, não muda
uma linha, não importa a tipificação da infração. Essa que é o problema, é desrespeito ao nosso julgamento, à nossa Câmara. Eu vejo assim, ele faz assim, faz por fazer, entendeu? Eu até pergunto a quem sabe, quando você é revel, tem um agravante ou é a mesma multa se você fazer defesa? É agravante. Como é que é? Tem, né? Então, se tem, ele faz a defesa só para perder o agravante, porque depois eu já vi relatórios que eles não recorrem para o Conselho Gestor, então é só para... Então, ele só faz isso para extinguir o agravante. A legislação diz o seguinte, todo órgão pode ter até 3 instâncias de julgamento. Nós temos 2. E, na norma, não obriga você a passar pela primeira, você pode ir direto na segunda. Então, a primeira passa a ser mais uma formalidade. Agora, quando ela é julgada na unanimidade, aí ela tem um peso extraordinário na segunda. Mas é o seguinte, para ele ir para a segunda, ele tem que passar o prazo decadencial da primeira. Ele não pode ir direto para a segunda. Mas ele não é obrigatório ele ir direto na primeira para depois ir para a segunda. Se ele estiver dentro do prazo, a segunda ele devolve ela para a primeira julgar. É obrigatório, Wilson. É obrigatório. Nesse caso, agora, se ele perder o prazo decadencial e perder, aí ele pode ir para a segunda direto. Porque já perdeu o prazo, já foi revel, aí pode. Porque já passou a fase. Tanto é assim, Wilson, que eu relatei um processo umas 2 semanas atrás, que a Procuradoria, o processo foi direto, o Idalino falou aí agora, foi direto para o Conselho, a Procuradoria mandou retornar o processo para ser julgado na Câmara, para depois ir para o Conselho. Agora, se baseou em quê, Gilvan? Porque na administrativa não tem essa obrigação. Não, aconteceu um caso desse aí, Gilvan. Gilvan, aconteceu um caso desse, que até esse processo veio, como já tinha passado o prazo da nossa Câmara, tá? Aí ele ficou na segunda direto. Não passou que mais. Segunda direto. Ficou na segunda direto. Porque tinha passado o prazo. No outro caso, ele já tinha... Essa é uma vulnerabilidade da norma. E a gente fica nessa... Mas tá bom, gente. A gente pode até discutir essa questão de formalidade e procedimento, mas vamos encerrar esse julgamento. Nós temos 2 vertentes. Uma do membro Gilvan pela manutenção e uma do relator pelo cancelamento de auto-infração. Aos demais membros, em votação. Como eu estava falando, né? Eu parabenizo o voto do professor Wilson pela grandeza ali, foi uma aula de direito administrativo, perfeito. Entretanto, com a devida máxima vênia, eu voto com a divergência com o relator Gilvan, porque foi oportunizada a autuada seu direito de defesa, entretanto, ela não fez a defesa. E pela vida pregressa, a defesa é totalmente desconexa, não tem uma conexão com o fato e o que ele apresentou na defesa. Então, voto com a divergência de vídeo do professor Wilson. Voto relatório com voto do membro Gilvan. André? Pelo volume de casos contra essa empresa, não há como. Tem que acontecer alguma coisa com essa empresa para que ela mude o trabalho dela, que ela melhore o trabalho dela, dê mais qualidade. Eu voto com o relator Gilvan pela manutenção. Uma vez consignados todos os votos mesmo, a mesa consigna que o processo foi julgado pela manutenção do auto-infração, pela maioria dos votos, com o voto contrário do membro Wilson Costa. Gente, eu só gostaria de fazer um pedido até, me deu um start aqui, quem sabe. Quando acontecer esse tipo de coisa, que o professor Wilson falou uma coisa que é interessante, que pode ser que o agente atuante está autuando pela tipificação de menor, mais leve penalidade. Então, acho que a gente poderia, quando acontecer de coisa, consignar no relatório uma pesquisa, só um parágrafo, falar que se aquele carro ele é registrado ou não na GR e se o CRV dele está ativo ou inativo. Porque se a gente ia deixar no relatório uma frase só isso, a gente pode juntar isso e levar lá para o gerente e conversar com o gerente. O que está acontecendo aqui? Aí nós vamos ter provas para conversar com ele. Nós temos inúmeros casos que nós temos a autuação por atraso ou antecipação, mas na realidade o veículo não poderia nem fazer a viagem. Aí a gente pode conversar com ele. E ele, nesses casos, ele pode
2, 3 autos é para cada tipo Pode de levar infração, 2, 3 autos. né? Pode, Isso não tem acontece na problema. área de saneamento, na área de energia. Todo lugar pode. Inclusive, inclusive, eu vou falar a verdade para você, no nosso caso, eu vou falar um caso específico agora, porque já foi encerrada a votação. Eu faço um único auto, mas com inúmeros artigos de infração. Eu ponho inúmeros artigos. O meu é menos. O Jorge faz lá com 20 tipificação de infração. Eu faço 4, 5, 6. Só que no transporte específico, né? Tem que lavrar um para cada um. É mais complicado. Agora, na área técnica, eu vejo muito no saneamento, é aquilo que você falou, a gente lavra uma infinidade lá de infrações no mesmo auto. O que a gente pode pedir também lá é para evitar problema. Quando acontecer na mesma ação fiscalizatória de autuação, tiver mais de um auto, os processos correrem junto para que quem for membro, quem for julgar, quem for relatar, ter conhecimento de todos. Porque, por exemplo, hoje foram 3, todos da mesma empresa e aparentemente todos da mesma linha, Goiânia do Overlândia. Só em datas diferentes, parece que foi um 25 de janeiro, 29 de janeiro e 10 de fevereiro. Então, o que acontece? Só para você ver, então a reincidência ela está caracterizada dentro do próprio julgamento, não precisa nem de pedir informação, porque nós estamos caracterizando. Então, tem alguma coisa errada. E se os carros estiverem irregulares, e mesmo assim fez viagem, deveriam ter sido autuados, e nós deveríamos ter esse processo em mãos também. E os carros estão, como o Paulo também frisou, que o Paulo também viu, eu também tive o cuidado de ver, todos eles são da Bahia. Pois é, e aí cadê o auto-fração desses carros? Tá. Vem cá, a título de sugestão, porque eu tenho acesso ao sistema de cadastro, né? Então eu fui lá, vou consultar. Talvez estender para vocês, para quem não tem, o sistema é super simples de consulta, só para consultar, para talvez não atrapalhar lá o pessoal do cadastro, entende? Ficar perguntando. Eu, quando eu preciso, eu vou lá e pergunto, eu atravesso o corredor e vou lá. Eu também sempre vou e mando para Maria Rita. Gente, então, eu quero agradecer a presença. Opa, sim. Viu, Idalino? É só você chegar lá na coordenação de transporte e pedir a autorização para você ter acesso a esses arquivos. Eu também tenho, fui lá e fizeram na hora para mim, rapidinho. Então praticamente todo mundo tem? Não, então o Idalino está próximo lá. Eu vou próximo. Quando eu pego, eu vou lá e falo, Roberto, lê essa placa para mim, conta para mim a vida dessa placa aí para mim. Tá certo. Mas então tá bom, eu agradeço a presença de todos. Eu quero só falar para vocês, nós colocamos só 3 processos hoje, que nós estamos com um problema de escassez de processo. Tinha mais um processo, está comigo, eu pedi uma diligência, tem um do Gilvan que vai entrar e chegou mais um. Então, nós temos 3 processos para a próxima reunião só. Então, nós estamos segurando aqui para evitar que nós ficamos sem reunião, ok? Então, nós estamos trabalhando bem tranquilo assim. Mas eu acho que chegar mais, viu? Tem muito encaminhada nessa escalação. Pois é, mas na Câmara nós chegamos só esse por enquanto. Exato. Sugestão, okay? Idalino. Uma sugestão. Aproveitando essa escassez agora, que realmente a coisa tá desse jeito, vamos nos reunir para discutir problemas que a gente possa contribuir com a fiscalização, tipo essa. Isso, poder fazer uma pauta, poder levantar a pauta de pontos, sem problema nenhum, que a gente, um traz um ponto, o outro traz, a gente faz um rol de pontos de comum acordo, e a gente pode redigir até mesmo um documento e encaminhar como solicitação educativa. Com antecedência, que cada um pontua aquilo que é relevante e traz e a gente discute, né? Ok, eu vou conversar com a nossa secretária sobre o assunto. Tá bom? E dentro disso aí, eu acho que deve pegar o planejamento estratégico, balizando em cima do planejamento estratégico, que já está praticamente em implantação aí, está muito interessante o planejamento. Para as novas atividades vão ser implementadas, por aí vai. Então, ok. O planejamento estratégico nosso, são 4 itens só. Parece que foi aumentado, o professor Wilson. Ele colocou lá uma RCF lá, que está querendo que seja cobrado, parece, na tarifa. Aquilo já está. É a 297, a 105, a tarifa de regulação, controle e fiscalização, e parece que tinha mais alguma coisa, que eu não lembro agora, que nós combinamos lá na hora e eu redigi e entreguei lá para o Ricardo. Tá? Porque ontem à tarde teve uma reunião lá com o gerente lá, o presidente do gerente, ele pediu para acrescentar mais alguma coisa. Deve falar lá. Então vamos ver o que foi, então. Então vamos ver lá. Falou, gente. Um abraço a todos e que tenhamos um bom excelente final de semana.
Muita E saúde, outra, não paz. esqueça de assinar a ata e a lista de presença para que a mesa conseguindo todas as nossas assinaturas. Até mais para todos vocês. Então, um abraço a todos. Até mais. Ok, tchau. Tchau para todos.